Agora, por que vocês acham que a polícia não foi citada antes? Por que ela só é citada no final? Por que vocês acham que quem escreveu a matéria não ficou repetindo ali a polícia, a polícia? Pode ser, o foco dele é dar a notícia do crime, não é destacar o trabalho da polícia. Tem outras possibilidades. Quando vocês vão escrevendo aí, eu vou dando algumas respostas, né? Um dos motivos pode ser para não ficar repetitivo, já que praticamente todas as ações são realizadas pelo mesmo agente. Então, não precisaria, né, se ficasse repetindo o tempo todo. Colocou uma vez só. E outro motivo é porque nesse tipo de notícia é meio óbvio que quem realizou as ações foi a polícia, né? Quem prendeu, quem. Então, não teria necessidade de ficar enfatizando esse aspecto, certo? Então, vamos para a voz reflexiva. Adiante. Aqui tem José Dirceu defendeu-se de acusações da Lava Jato. Então, lembrando que a voz reflexiva é aquela que nós realizamos em nós mesmos, né? Ou alguém realiza em si mesmo. Na página 14, tem o poema Memória, de Carlos Drummond de Andrade, e aí que voz verbal aparece nesse poema? Em tornam-se insensíveis. Está falando que as coisas tangíveis, que são as coisas que nós podemos tocar, tornam-se insensíveis à palma da mão. Então, que voz verbal é essa? Ativa, passiva ou reflexiva? Ninguém sabe? Pensem que é como se as coisas tangíveis deixassem de ser insensíveis por elas próprias. Então, que voz é essa? Reflexiva, perfeito, tá? Então, é a letra A. Na 15, vamos lá. Em que voz está a frase? A aluna cumprimentou o professor. Ativa, isso, porque a aluna, que é o sujeito, realiza a ação, certo? Se tiverem dúvidas, vão colocando, tá? O professor foi cumprimentado pela aluna. Que voz? Passiva, porque o meu sujeito, que é o professor, não realizou ação, sofreu ação. O caçador feriu-se. E agora? Reflexiva, porque foi o próprio caçador que feriu a si mesmo, tá? Então, reflexiva. Então, a alternativa aí da 15 é a letra B. Na 16, vocês têm que observar o uso do me e verem qual desses usos ele é reflexivo. Vamos lá. Não fumava e nenhum livro com força de me prender. B. O ar frio da madrugada dava-me sono. C. Um incidente qualquer me desviava deles. D. Trancava-me no quarto, fugindo do aperreio. E. Era a única coisa que me seduzia ali. E aí, qual dessas é voz reflexiva? D. Isso aí, perfeito, porque é a própria pessoa que se tranca no quarto, tá? Nos outros casos, nós temos um outro sujeito que faz algo em mim. Então, na 1, nenhum livro. O livro é o sujeito que não me prende. Na B, é o ar frio da madrugada que dá sono. Na C, é um incidente, né, que desvia a mim. E na E, era a única coisa, a coisa é o que não
me seduzia ali, tá? Então, agora vamos ver o poema na 17 e ver também onde aparece voz reflexiva. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Onde que tem voz reflexiva aí? Não sei se fico ou passo. Vocês concordam, discordam? Me desfaço. O que acontece aí, Letícia, é que a gente tem que cuidar que esse se aí é uma condição, não é uma referência a si próprio, tá? Já no me desfaço, aí sou eu que desfaço a mim mesmo, tá? Então, o me desfaço é aí a voz reflexiva. Vamos adiante. Agora vamos pular algumas páginas para a página 31, que concordância verbal nós vamos ver na semana que vem. Vamos reforçar aí as vozes. Na página 31, nós temos no primeiro exercício aí, que é de organizar as ideias, uma correspondência para fazer. Tem frases e vocês vão dizer se é voz ativa, passiva ou reflexiva. Se for voz passiva, vocês vão analisar também se é voz passiva analítica, que é aquela forma mais longa, verbo auxiliar e particípio, ou se é a passiva sintética, que é aquela com o verbo mais o pronome se, né, apassivador. Então, vamos lá. Os agentes da lei prenderam os suspeitos. Que voz é essa? Os agentes da lei prenderam os suspeitos. Ativa, né? Porque o sujeito, que são os agentes da lei, são quem prendeu. Então, voz ativa. Próxima. Poucas testemunhas foram ouvidas naquele dia. E agora, que voz é? Isso, voz passiva. Agora, tem que colocar 2 números aí. Além de ser voz passiva, vocês têm que dizer se ela é 4 ou 5, analítica ou sintética. A mesma frase, tá? Analítica, 4. Sabe por quê? Porque ela tem o verbo auxiliar, foram, mais a forma no particípio, ouvidas. Então, ela é a voz analítica, tá? Se fosse passiva sintética, seriam ouviram-se. Tá? E na sintética, nós não temos o agente, né? Também. Na próxima, a notícia foi recebida com tristeza por todos. Que voz? Tá muito difícil? A notícia foi recebida com tristeza por todos. Voz passiva novamente, perfeito. Porque a notícia não realizou a ação, né? Ela foi recebida. E agora, analítica ou sintética? 4 ou 5? Analítica, perfeito. Verbo auxiliar mais o particípio. Agora, olha a próxima. Buscam-se novos talentos musicais. Buscam-se novos talentos musicais. Voz ativa, passiva ou reflexiva?
Não é ativa. Cadê o sujeito que realiza ação? Para ser ativa, o meu verbo tem que apontar para um sujeito que realiza a ação. Passiva, perfeito. Passiva de novo. Mas essa é analítica ou sintética? Sintética. Então, aí é 2 e 5. E a última, feri-me ao limpar a faca. Que voz é essa? Reflexiva, perfeito, porque fui eu que feri a mim mesmo, certo? Tá ficando um pouquinho mais claro? Então, a sequência aí fica 1, 2 e 4, 2 e 4, 2 e 5 e 3. Podem digitar as dúvidas aí? Enquanto isso, vão virando para a página 35. O exercício 12 é bem tranquilinho. Diz assim: leia a seguir a primeira estrofe do poema Soneto de Separação de Vinícius de Moraes. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. E aí, o enunciado diz assim: observe o uso da voz passiva sintética no primeiro, terceiro e quarto versos. Vocês acham que esse uso é para destacar o sujeito paciente ou o momento doloroso da separação? O que vocês acham? Momento, até porque na voz sintética nós não temos um sujeito, né? Paciente, a gente só tem o agente, ou não temos o agente. Vamos lá. Página 4, não, 4, do caderno de atividades. Vamos para o caderno de atividades? Deixa eu dizer qual é aqui a página. Na página 5, na verdade. Peguem lá, me deem um ok quando vocês estiverem com o caderno de atividades. Ok? Beleza. Vamos lá, então. É uma questão da FUVEST, olha só. Décadas atrás, vozes bem afinadas cantavam no rádio esta singela quadrinha de propaganda. As rosas desabrocham com a luz do sol, e a beleza das mulheres com o creme Rugol. Os versos nunca fizeram inveja a Camões, mas eram bonitinhos, e sabe-se lá quantas senhoras não foram atrás do creme Rugol para se sentirem novinhas em folha, rosas resplandecentes. Então, olha o primeiro desafio. Primeira coisa, você tem que substituir décadas atrás por ainda hoje, lá no começo. Então, vamos primeiro fazer isso, depois a gente passa para a voz passiva, tá? Diz assim, então, como é que a gente colocaria, como é que ficaria a frase se eu passasse para o presente? Ainda hoje, vozes bem afinadas, como é que fica? Como é que fica o verbo, passando para o presente? Ainda hoje cantam? Nossa, o Skype no meu celular está mais rápido do que no computador. Vozes bem afinadas cantam, né? Ainda hoje cantam. Isso, tá certo. Tá travado para vocês aí? Ou não? Só dei um ok. Porque só tá aparecendo para mim no Skype. Não? Beleza. Estranho isso. Muito estranho. Ok. Agora apareceram as conversas aqui. Então, cantam. A gente definiu décadas atrás, ou ainda hoje, vozes bem afinadas cantam no rádio essa singela quadrinha de propaganda. Agora tem que transformar essa frase em voz passiva. Então, eu vou pegar o meu objeto, o objeto direto. Então, canta algo. O que o meu verbo... Qual é o objeto do meu verbo? Canta o quê?
É um pouco mais completo do que isso, né? É esta singela quadrinha de propaganda. Tudo isso faz parte do objeto. Então, vamos lá. Nossa frase vai ficar: ainda hoje, esta singela quadrinha de propaganda. E agora, eu quero transformar o verbo na voz passiva. Então, eu vou precisar de um auxiliar e o verbo no particípio. Como é que fica aí? É cantada, muito bem. A gente mantém no presente, o auxiliar fica no presente, e aí fica é cantada, e aí vem o agente da voz passiva, por vozes, né? Por vozes bem afinadas. Então, nem era tão difícil assim, tá vendo? Questão da FUVEST. A B é de interpretação daí. Por que que na última frase ali, ele fala de novinhas em folha? Essa novinhas em folha associa a qual parte dessa musiquinha? As rosas, né, que fazem o quê? Desabrocham. Então, são rosas novas, né? Novinhas em folha. E o resplandecentes é associado ao quê? Alguém? O que essa luz do resplandecente aparece aí? A luz do sol, exatamente. Então, estão brilhando como a luz do sol. Prontos? Vocês estão prontos para passar na FUVEST, na segunda fase. Vamos seguindo aqui. Aqui. Peraí. Aqui. 9. A 9 também é de passar para a voz passiva. Vamos lá. E aí, quando as frases começam a ficar maiores, às vezes a gente fica mais confuso, né? Então, diz assim, é um anúncio publicitário. Estamos comemorando a entrega de mais de 1.000 imóveis. São mais de 1.000 sonhos realizados. Mais de 8 imóveis são entregues todo dia. Quer ser o próximo? Então, vem para X Consórcios. Entre você para o consórcio que o Brasil inteiro confia. E aí vem, reescreva a frase, estamos comemorando a entrega de mais de 1.000 imóveis na voz passiva com agente expresso. Então, qual é o sujeito aqui dessa frase? Pensem, porque ela está na voz ativa, né? Quem estamos comemorando? Aí você tem que pensar nesse sujeito que não está explícito, mas a gente identifica pelo verbo, né? Então, quem é o sujeito? Não é os imóveis. Pensem em quem realiza a ação do estar comemorando. Não são os consórcios também. Não, vocês têm que pegar simplesmente pelo que o verbo me diz. Se eu digo estamos comemorando, quem estamos comemorando? É bem mais simples do que vocês pensam. Nós, a Gabriela matou. É nós que estamos comemorando, isso aí. Nós estamos comemorando a entrega de mais de 1.000 imóveis, está aí. Agora, então, esse nós, que é o sujeito do verbo, vai ter que virar o agente da passiva. Então, nós vamos ter que ter no final por nós, porque eles querem o agente da passiva expresso. Agora pensem, estamos comemorando qual é o objeto do verbo, né? Porque todo o verbo para ser passado para a voz passiva, ele precisa ser transitivo direto. Isso, calma.
vamos pensar em quem vai para frente dessa frase. Então, quem é o meu objeto direto que vai virar o sujeito da oração? A entrega, isso, mas vamos completar aí. A entrega, então vamos começar. A entrega de mais de 1.000 imóveis. E aí, a Lia sugeriu, foi comemorada. Mas o meu verbo está no presente, estamos comemorando. Então, eu não posso passar ele para foi comemorada. Está sendo comemorada. Perfeito, Camila. Está sendo comemorada. Então, a entrega de mais de 1.000 imóveis está sendo comemorada por nós. Estão entendendo como é que a gente faz essas trocas aí de voz ativa para voz passiva? E dá para fazer o inverso também, tá? Deixa eu ver aqui se eu marquei mais alguma. Ah, sim. Então, na página 9, o exercício 16. Achem lá. Tem outra frase também, grande, por isso que a gente tem que prestar atenção em como transformá-la. E daí tem mais de um verbo, que complica um pouco mais. Então, exercício 16, página 9. Em uma recente análise, a revista inglesa The Economist mostra que a entrada da China, da Índia e da ex-União Soviética na economia mundial dobrou a força de trabalho. Aí diz assim, redija outra versão, né, primeiro, com o agente da passiva expresso em todo o trecho. Então, eu preciso pegar cada verbo aí, transformar na voz passiva com o agente expresso. Então, vamos começar destacando os verbos. Que verbos eu tenho aí? Nessa frase. Mostra, isso. E tem mais um, dobrou, perfeito. Então, esses dois verbos nós vamos ter que transformar em voz passiva. Então, vamos começar pelo primeiro. Essa parte, em uma recente análise, é, de novo, um adjunto adverbial, eu não preciso mexer, fica assim mesmo. Então, é em uma recente análise, vírgula. Agora, vamos, né, pensar aí. Então, quem era o objeto do mostra? Mostra o quê? Isso. A entrada da China, da Índia, da ex-União Soviética na economia mundial, então é todo o resto, certo? Então, como eu vou ter que mudar todo o resto, eu vou ter que fazer logo a transformação do dobrou. Então, vamos para o dobrou. Quem é o objeto aí do dobrou? A força de trabalho. Então, vamos pegar só esse pedaço final. A força de trabalho, e aí como é que fica, é meu sujeito agora, como é que fica o dobrou? Não está na voz passiva. Na voz passiva é preciso ter um verbo no auxiliar, um verbo auxiliar e o verbo no particípio. Então, o dobrou vira o quê? É, quase isso, porque dobrou está no passado. Então, eu preciso bater esse auxiliar aí. Foi dobrada. Perfeito. Então, a gente já tem aí uma parte. A força de trabalho foi dobrada. Foi dobrada, quem é o agente? Quem fez dobrar?
Então, eu tenho que colocar aqui, foi dobrada por. Por quem? E aí vem aquela parte anterior. Pela entrada da China, da Índia e da ex-União Soviética na economia mundial. Só que eu ainda tenho que inserir nessa frase a minha parte inicial, que é o mostra, né? Então, quem mostra isso? Eu vou ter que colocar lá. Em uma recente análise, é mostrado pela revista The Economist que a força de trabalho foi dobrada pela entrada da China, da Índia e da ex-União Soviética na economia mundial. Entenderam como ficou tudo modificado? Vou escrever aqui. Em uma recente análise, não muda, tá? Vírgula. É mostrado, porque o verbo estava no presente, né? Mostrado. E eu preciso colocar a revista aqui. Por quem, né? Pela revista The Economist. Que a força de trabalho foi dobrada pela entrada da China, da Índia e da ex-União Soviética na economia mundial. Assim fica a frase completa. Então, vocês podem ver que o mostra foi mudado para é mostrado e o dobrou para foi dobrada. E aí, antes eu tinha a revista inglesa Mostra, aí mudou para é mostrado pela revista inglesa. E antes eu tinha que essa entrada dobrou a força de trabalho. Na voz passiva eu tenho a força de trabalho foi dobrada pela entrada. Perceberam que frases mais longas e com mais verbos tornam o exercício mais difícil, né? Perceberam? Frases mais curtas, mais objetivas, fica mais fácil de transformar. E aí, a letra B pede para usar o pronome apassivador somente nessa parte inicial. Então, eles querem ali que vocês transformem em passiva sintética. Na passiva sintética, o meu agente desaparece, não tem um agente. Então, como é que fica? Pensando que a alteração ocorre ali só com o verbo mostrar, né? Então, como é que fica?